a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pés. E nós vamos ler um texto conhecido da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que inclusive alguns de vocês sabem de cor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Lá está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode ler junto comigo? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche os teus olhos. Pai querido, nós vamos ouvir a primeira mensagem do projeto de vida, a primeira mensagem dos 12 dias de clamor, e queremos pedir que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Com a tua mão no teu coração, diga assim: Senhor Deus, abre o meu coração, toca o meu coração, para que eu possa receber a tua palavra, e que a palavra do Senhor produza em mim, na minha vida, a transformação necessária para que eu possa viver em comunhão contigo e construir um ano abençoado, em nome de Jesus. Diz um amém. E antes de se assentar, me ajude a honrar Jesus com uma linda salva de palmas. Faz isso, aplaude o Senhor, glorifica a Ele, dá glórias ao Senhor nosso Deus. Se assenta no seu lugar e olhe atentamente para o pastor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o tema da mensagem de hoje, a primeira mensagem de 12 mensagens que você vai ouvir, é: dê prioridade às coisas de Deus. Esse é o tema da mensagem, e eu gostaria que você falasse o tema para quem está do seu lado. Diga para o seu irmão assim, ó: dê prioridade às coisas de Deus. E eu quero começar essa mensagem afirmando algo, uma verdade para vocês. Viver uma vida abundante. Quantos desejam viver uma vida abundante aqui? Dá um sinal com a mão e diga glória a Deus bem forte. Então escute, viver uma vida abundante faz parte do plano de Deus para o seu povo. Viver uma vida abundante faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus para o seu povo, e do propósito de Deus para a minha, para a sua e para as nossas vidas. Você crê nisso? Você acredita de verdade que Deus deseja que você viva uma vida abundante? Só quem crê nisso, diga: eu creio. Olha que interessante, eu vou contar uma história bíblica para vocês, para exemplificar e também para servir de introdução à mensagem que eu quero compartilhar. A palavra de Deus fala que por causa da desobediência a Deus, por terem andado fora dos caminhos de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus foi levado para o cativeiro da Babilônia. Eles foram levados à Babilônia, e ali a Bíblia diz que eles passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Eu estava olhando aqui, eu acho que com exceção do meu pai e talvez da irmã Francisca e da irmã Ioiô, né? Eu acredito que a maioria, as outras pessoas aqui, ninguém tem 70 anos, para vocês terem uma ideia do tempo que eles ficaram no cativeiro. 70 anos o povo de Deus ficou no cativeiro da Babilônia. Agora, qual era a razão? Qual era o motivo? Por que que eles foram levados ao cativeiro? Eles foram levados ao cativeiro porque eles decidiram desobedecer a Deus, decidiram deixar de andar nos caminhos de Deus e na vontade do Senhor, e por isso então Deus tirou a mão de sobre eles, e Deus permitiu que o exército da Babilônia levassem eles para o cativeiro. O interessante é que 70 anos, pastora Luciana, não são 2 dias. 70 anos é muito tempo.
70 anos, pastor Rildo, demora para passar. E enquanto eles estavam lá no cativeiro, o desejo deles era ir embora, voltar para Jerusalém, voltar para casa. Mas a cada ano que passava, a cada década que ia passando, eles percebiam que não tinha como sair do cativeiro. Não havia nenhuma perspectiva deles poderem ou deles conseguirem sair de lá. Eles olhavam, mas não tinha jeito, não tinha como sair do cativeiro. E no coração deles, eles sabiam que eles iam passar, eles iam permanecer naquele cativeiro para sempre, não fosse a misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Inclusive hoje, quando eu e você acordamos, além de termos recebido a bênção de abrir os nossos olhos, de mais um dia de vida, nós recebemos a bênção da renovação da graça do Senhor e do favor do Senhor nas nossas vidas. Então a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Você pode dizer obrigado, Senhor? Então, mesmo que eles não tinham nenhuma perspectiva de sair daquele cativeiro, 70 anos depois, o Senhor Deus, movido pela graça, pela misericórdia e pelo seu amor, decide tirar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. E de uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária e sobrenatural, Deus tira o povo do cativeiro e leva o povo de Israel de volta para casa, leva o povo de Israel de volta para Jerusalém. 70 anos depois, eles estão milagrosamente saindo do cativeiro e voltando para casa, voltando para Jerusalém para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o interessante é que a palavra do Senhor, prepara para mim o salmo que a gente vai ler junto. A palavra do Senhor diz assim, que o milagre de Deus para tirá-los do cativeiro foi tão grande, que eles não acreditavam. Eles estavam entrando em Jerusalém, mas a impressão que eles tinham é que aquilo não era uma verdade, é que era um sonho. Sabe quando acontece alguma coisa assim, muito extraordinária, que não parece ser verdade? Este era o sentimento deles, e eles foram tomados de uma grande alegria. E este salmo, ele demonstra a alegria que estava no coração do povo, pelo livramento, pelo milagre que Deus operou, ao tirá-los do cativeiro da Babilônia, e trazê-los de volta para casa, de volta para Jerusalém. Acompanha comigo o Salmo 126, o salmo que revela a alegria do povo de Deus. O salmista escreveu assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Diga comigo assim: estávamos como quem sonha. Eles estavam entrando em Jerusalém, mas eles olhavam assim, eles não acreditavam, parecia um sonho. E eu quero declarar que neste ano de 2026, levanta a mão para receber aí, ó. 2026, Deus vai te abençoar de uma forma tão extraordinária, que vai ter hora que você vai olhar e você vai pensar que é um sonho, mas não vai ser sonho, vai ser bênção do Senhor na sua vida. E quem crê, dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Olha a alegria deles no versículo 2. No versículo 2 eles demonstram alegria quando o salmista diz assim: então a nossa boca se encheu de riso. Dá uma olhadinha para o irmão do lado, pede para ele dar um sorriso para você. Vai treinando aí, porque vai ser assim esse ano. Esse ano você vai sorrir muitas vezes, você vai olhar para a bênção que Deus vai te dar, você vai olhar para a bênção dos irmãos, e a sua boca vai se encher de riso. Vai acostumando, vai treinando, vai dar até cãibra de tanto que você vai sorrir esse ano, porque Deus vai te abençoar. Diga um glória a Deus bem forte. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Aqueles que têm vitória exaltam ao Senhor, cantam ao Senhor. Era isso que eles faziam. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor
por estes. A bênção do Senhor foi tão grande. O que Deus fez para aquele povo quando tirou do cativeiro da Babilônia e trouxe de volta para casa, de volta para Jerusalém, foi algo tão extraordinário que os outros povos olhavam e eles ficavam admirados, e os outros povos diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E neste ano vai ser assim, a tua bênção vai ser tão grande, que as pessoas da tua casa, da tua família, do teu trabalho, da tua escola, os teus vizinhos, quem te conhece, vai olhar e vai falar assim: verdadeiramente, esta pessoa é abençoada por Deus, aleluia. Mas não parou por aí, não foram só os outros que disseram, porque eles também diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Diga comigo bem forte: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? E aí no versículo 4 ele diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas, porque eles choraram 70 anos. Os que semeiam em lágrimas cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, voltará com certeza, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha que salmo bonito. E neste salmo então, eles demonstram a alegria deles pelo milagre que Deus fez, tirando eles do cativeiro da Babilônia 70 anos, e trazendo de volta para casa, trazendo de volta para Jerusalém. Agora olhe, preste atenção. Quando Deus tira o povo de Israel do cativeiro, irmã Terezinha, e traz de volta para Jerusalém, o plano de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus para Israel, não era tirá-los do cativeiro, colocá-los em Jerusalém e largar eles lá, não. Quando Deus traz o povo de volta, o que Deus queria, o que Deus desejava, era abençoá-los, era dar para eles em casa, era dar para eles em Jerusalém uma vida abundante, uma vida próspera, vitoriosa, uma vida bem-sucedida em todos os sentidos. Quando Deus traz o povo de volta para casa, o desejo de Deus é estender as mãos e não encolher, é estender as mãos e abençoar, é abrir os céus, não fechar, mas abrir os céus e derramar bênção sobre eles. Era isso que Deus queria fazer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que passados 18 anos, que eles voltaram para Jerusalém, 18 anos depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia e que eles chegaram em Jerusalém, ainda que o plano e o propósito de Deus era dar para eles uma vida abundante, o que o povo vivia 18 anos depois era o oposto, o contrário de uma vida abundante. Como assim, pastor? Acompanha comigo e entenda. Deus tira eles do cativeiro, traz de volta para casa e deseja dar a eles uma vida abundante. Mas 18 anos depois você vai olhar, você vai observar o que está acontecendo, e o que eles estão vivendo não é uma vida abundante, é o contrário, é o oposto de uma vida abundante. E o livro do profeta Ageu revela como estava a situação do povo de Israel em Jerusalém, 18 anos após retornarem do cativeiro da Babilônia. Vamos ver como que estava a situação deles? 18 anos depois, Ageu capítulo 1, versículo 6, dá uma olhadinha a situação. O desejo de Deus era a vida abundante, mas 18 anos se passaram, não tem vida abundante, não tem prosperidade. Mas olha só isso, o profeta Ageu mostra a situação deles 18 anos depois. Semeais, quero ouvir vocês, semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Ageu começa a demonstrar a situação deles. Ageu disse que
Eles plantavam muito e colhiam pouco. O que significa isso nos dias de hoje? Trabalha bastante e ganha pouco. Tem gente que trabalha, como a gente diz na linguagem popular, trabalha igual um camelo, mas ganha pouquinho. Planta muito e colhe pouco. Diz que eles não é que não tinha comida, tinha, mas eles comiam, mas não matava a fome deles. Não era o suficiente para matar a fome. Tem comida, mas não é o suficiente. Eles bebiam, mas não se satisfaziam. Não dava para matar a sede. Tinha roupa, mas não era o suficiente para aquecer do frio. E ainda diz que eles recebiam salário. Se fosse nos dias de hoje, a gente diria assim: eles não estavam desempregados. Eles tinham emprego, recebiam salário. Mas a Bíblia diz que quando eles recebiam o salário, é como se eles recebessem o salário num saco furado. Naqueles dias não existia dinheiro de papel, era moeda. Então imagina um saco cheio de moeda, o saco furado. Eles vão andando e quando chegavam em casa, aquilo que eles receberam já não tinha mais, ou tinha só um pouquinho. O que significa receber o salário num saco furado? Significa que o que eles recebiam não dava para nada. Você já ouviu pessoas falando assim? Esse salário não dá para nada, esse dinheiro não dá para nada, né? Quantas pessoas dizem isso? Era a situação que eles estavam vivendo. Olha que tem mais, não para por aí. Ageu capítulo 1, versículo 9, o começo do versículo fala assim, ó, Ageu 1:9, ao começo: esperastes o quê? O muito. Vocês esperaram muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Olha aqui o que Deus está falando. Eles estavam 18 anos depois vivendo essa situação, e eles esperavam muito, mas o que eles recebiam era pouco. E aí eles conseguiam trazer um pouco para casa, e o pouco que eles traziam para casa, o profeta Ageu está dizendo: olhe para mim, não o diabo, mas Deus assoprava o pouco que eles receberam. Deus fazia desaparecer. E aí eu fico pensando, quando é o diabo que se levanta contra nós, quando é o diabo que tenta fechar os nossos caminhos, a gente não precisa se preocupar, porque quando é o diabo, nós temos conosco alguém que é maior do que o diabo, porque o nosso Deus é poderoso. Se o diabo se levanta contra nós, no nome do Senhor ele cai por terra. Se o inimigo vem contra nós, nós podemos resisti-lo em nome do Senhor. Contra o diabo a gente vence, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu digo, se Deus é por nós, se Deus é por nós, essa é a verdade. Mas agora, e quando é Deus que se levanta? Se é o diabo, Deus nos guarda e nos protege. Mas aqui está dizendo que é Deus que está soprando. E eu pergunto, se é Deus que se levanta contra nós, aí eu falo lá igual no programa do Chapolin Colorado: e agora? Quem poderá nos defender? Quando é Deus, não tem. E aqui está dizendo que era o próprio Deus que soprava. Você leu comigo aí, o próprio Deus soprava. Ageu capítulo 1, versículo 9. E olha os versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11 diz assim: por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Olha que interessante, 18 anos depois, quando eles plantavam, não caía chuva para regar o que eles plantaram. 18 anos depois, eles plantavam, mas a terra não dava fruto, eles não conseguiam colher. E aí Deus fala assim no versículo 11: e eu, Deus, provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi o quê? Prejudicado. Está diferente a tradução aí. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olhe para mim. Poxa vida, Deus tira eles do cativeiro da Babilônia.
traz eles de volta para casa, para Jerusalém, deseja dar a eles uma vida abundante, como Deus quer dar uma vida abundante para mim e para você. Quem crê, diga glória a Deus. Mas agora, 18 anos depois, eles estão vivendo o oposto, o contrário de uma vida abundante. Eles estão vivendo uma vida de escassez, eles estão vivendo uma vida de céu fechados, a mão do Senhor está encolhida, não tem bênção, e ainda o próprio Deus está lutando contra eles. É o contrário do que Deus desejou. E aí surge uma pergunta, a pergunta é: por que tudo isso? Qual o motivo disso estar acontecendo? Qual a razão de tudo isso estar acontecendo? Essa pergunta é importante, e eu quero que você preste atenção na resposta desta pergunta, porque a resposta desta pergunta pode e vai mudar a história da tua vida. Se você entender o porquê que tudo isso estava acontecendo, se você entender a resposta desta pergunta, você vai dar um primeiro passo para construir um 2026 cheio de bênçãos e de vitórias na presença do Senhor. Quem está disposto a fazer o que for preciso na presença de Deus para construir um ano abençoado, levanta a mão bem alto assim e diga comigo bem forte, fala: eu estou disposto a fazer o que for preciso na presença de Deus para construir um ano cheio de bênçãos e de vitórias. Então a pergunta é: por que tudo isso estava acontecendo? Se o desejo e o plano de Deus era abençoar, por que Deus está amaldiçoando? Se o plano de Deus era dar para eles vida abundante, por que eles estão vivendo o contrário, o oposto da vida abundante? Se o propósito de Deus era esse, por que então que eles não viviam vida abundante? Por que não tinha provisão divina? Por que não tinha multiplicação? Por que não tinha prosperidade? Por que os céus estavam fechados? A resposta, o próprio Deus responde pela boca do profeta Ageu. Quer ver a resposta? Quem quer saber a resposta? Vamos lá então, Ageu capítulo 1, versículo 4. Olha a resposta: acaso é tempo de vocês morarem em casas de... É Deus que está falando para eles. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa, a minha casa, continua destruída? Qual que era o problema? Por que Deus encolheu as mãos? Por que Deus fechou o céu? Por que eles não viviam vida abundante? Pelo contrário, viviam uma situação onde tudo dava errado. Vejam, quando eles voltaram do cativeiro, voltaram para Jerusalém, 70 anos depois, é lógico que eles precisavam construir a casa deles, arrumar a casa deles para eles morarem, e não tinha nenhum problema eles arrumarem e construírem a casa deles. Deus queria que todos eles tivessem casa, porque o desejo de Deus era dar para eles o quê? Fala comigo, vida abundante. E ter casa faz parte de uma vida abundante. Mas acontece que quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, eles só se preocuparam, olhe para o pastor, eles só se preocuparam com a casa deles. Eles arrumaram a casa deles, eles reformaram suas casas. Você entrava na casa deles, tinha chão de porcelanato. Que legal ter porcelanato em casa, e eu quero que todos vocês tenham. Fala amém aí, né? Eles tinham, o chão da casa deles tinha porcelanato, o teto deles era tudo com aquela sanca bonita, a sala tinha sanca, com aquele monte de luz, aquelas luzes bonitas, a casa tudo arrumada, a parede pintada de cores diferenciadas, a casa deles estava linda, e era isso que Deus queria que eles tivessem. O problema de Deus com eles não era a casa deles estar bonitas, mas o problema é que durante 18 anos eles cuidaram da casa deles, mas desprezaram a casa de Deus, desprezaram a obra de Deus,
desprezaram o Senhor dos Exércitos. Eles só pensaram neles, eles só pensaram nas coisas deles, eles só pensaram na casa deles, naquilo que alegrava eles, naquilo que ia dar conforto para eles, naquilo que ia fazer bem para eles. Mas durante 18 anos eles não se importaram com a casa de Deus, com a obra de Deus e com as coisas de Deus. Então, quando Deus olhava para aquela situação, o coração de Deus se entristecia, o coração de Deus se feria quando ele via o povo dele. Deixa eu perguntar, quem faz parte do povo de Deus aí? Levanta a mão e diga bem forte: eu faço parte do povo de Deus. Então entenda isso, o coração de Deus se entristecia, se feria, quando Deus olhava e via que eles estavam cada vez melhores, até com a bênção de Deus, mas eles não eram capazes de cuidar da casa de Deus, da obra de Deus e das coisas de Deus. Então o coração de Deus se entristecia, e foi por isso que o Senhor se entristeceu. A resposta está aí: a minha casa está destruída. Veja com atenção os versículos 9 e 10, põe para a gente aí Ageu 1, versículo 9 e 10, olha comigo. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo o quê? Pouco. E o que vocês trouxeram para casa, Deus disse, eu dissipei com um sopro. Aí Deus fala: e por que eu fiz isso? Por que o pouquinho que você trouxe para casa eu dissipei, eu soprei, eu fiz desaparecer? Por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E o próprio Deus responde dizendo: por causa do meu templo. Deixa eu ver nessa tradução aqui. Por que fiz, declara o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, por causa do meu templo, da minha casa que ainda está destruída, do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, enquanto cada um de vocês cuida da própria vida. Versículo 10: por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Como diz o meu pastor Abirajara, amém ou ai? Não é o ai de mineiro, não, é amém ou ai. Isso daí é amém ou ai? Ai. Então veja que o próprio Deus está usando a boca do profeta para dizer: eu estou triste com vocês, eu estou chateado, o meu coração está ferido, eu fechei os céus, eu encolhi a minha mão, eu retive a bênção, eu soprei o que vocês conseguiram conquistar, porque a minha casa está abandonada, a minha obra está abandonada, enquanto vocês só se preocupam com a vida de vocês, com as coisas de vocês, e vocês não se preocupam com a minha casa, com a minha obra, com a minha vontade, com o meu querer. E foi por causa disso. E você sabe que é interessante, olha como a gente é, né? Nós, com raríssimas exceções, a grande maioria das pessoas, quando erram, porque todo mundo aqui erra, sim ou não? A grande maioria das pessoas, quando erram, fazem de duas uma dessas coisas. A primeira coisa é a gente jogar a culpa em alguém, não é assim? Quando a gente erra, sempre a culpa é de alguém, menos nossa. Lembra do Adão e Eva? Então, Adão, você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. A culpa é da mulher e é do Senhor, mas não é minha. Porque foi o Senhor que deu a mulher para mim e foi a mulher que me deu o fruto. Aí a Eva falou: e agora? Aí ela olhou para o lado e falou: a serpente me deu e eu comi. Jogou a culpa na serpente. Serpente olhou para o lado, não tinha mais ninguém. Fala para o irmão do lado: dançou. E a gente é assim, quando a gente erra, a gente sempre quer culpar alguém. E quando não dá para culpar ninguém, a gente sempre quer justificar o nosso erro, para falar que o nosso erro não foi tão errado assim. Que é errado, mas a gente fez porque, sabe, a gente quer explicar o porquê que a gente fez, e para tentar explicar que na verdade, mesmo sendo errado, o que a gente fez não é errado, porque a gente tinha que fazer. A gente não é assim? A maioria das pessoas? A gente quer justificar, ao invés de assumir, de admitir, errei, se arrepender, pedir perdão, se consertar, a gente quer jogar a culpa nos outros, ou justificar o erro.
E aí quando Deus falou para o povo assim, ó, eu fechei o céu, eu encolhi a mão, porque o meu coração está triste com vocês, porque vocês estão cuidando só da vida de vocês, esqueceram de mim, esqueceram da minha casa, esqueceram da minha obra. Você acredita que eles deram uma desculpa para Deus? Eles arrumaram uma desculpa para Deus. Vocês querem ver a desculpa deles? Olha comigo a desculpa deles, Ageu, capítulo 1, versículo 2. Olha a desculpa deles. Eles tiveram a cara de pau de olhar para Deus e falar assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, o que o povo dizia? Vão lá comigo, bem forte: ainda não, Senhor, a gente não abandonou a tua casa, a gente não esqueceu da tua casa, a gente não abandonou a tua obra, a gente não abandonou as coisas do Senhor, não, é que ainda não chegou o tempo. 18 anos e não chegou o tempo ainda não chegou, mas quando chegar a hora, a gente vai cuidar da tua casa, quando chegar a hora, nós vamos cuidar da tua obra. Nós não fizemos, não é porque a gente abandonou, é porque não chegou a hora ainda. Cara de pau. Aí eu lembro de uma figurinha que eu vejo nas redes sociais, quando a pessoa fala assim: eu sou muito novo para servir a Deus. Mostra um bem jovem lá e fala: muito novo para servir a Deus. Aí mostra uma pessoa trabalhando bastante e fala assim: muito ocupado para servir a Deus. Aí mostra um bem cansado e fala: estou muito velho para servir a Deus. Aí daqui a pouco o cara morre e está escrito lá assim: muito tarde para servir a Deus. Pergunta por um lado assim: você vai esperar ficar tarde? Fala para ele. Tem que ser logo, tem que ser agora. Então, veja que eles deram desculpa para Deus. Olha para mim, hoje existem muitas desculpas, justificativas para a gente não cuidar das coisas de Deus, para a gente não cuidar da obra de Deus. Muitas desculpas, pastor Hildo. A que a gente mais ouve: não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo de ir no culto, não deu tempo de ir na igreja, não deu tempo de orar, não deu tempo de ler a Bíblia, não deu tempo de fazer uma visita para alguém que precisava de uma visita, não deu tempo, não deu tempo, é o que a gente mais escuta. Mas é interessante que dá tempo para tudo, dá tempo para a gente, e não tem nada de errado nisso, tá? Dá tempo da gente ir no cinema, dá tempo da gente assistir jogo de futebol no estádio ou na televisão. Inclusive começou o campeonato, eu acho que um monte de gente assistiu o jogo ontem. Dá tempo da gente ver as coisas nas redes sociais, dá tempo da gente ir ali no restaurante comer um lanche, dá tempo da gente fazer um monte de coisa, mas não dá tempo de ir na igreja, não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de orar, não dá tempo de jejuar, não dá tempo de fazer uma visita para alguém que precisa de uma visita. Não deu tempo, é a maior desculpa que a gente arruma, não deu tempo. Quer ver o que mais que a gente fala? Por que eu não ofertei? Por que eu não dizimei? Porque não sobrou. Tem gente que quer ser dizimista e quer ser ofertante, mas para ser dizimista e ofertante precisa sobrar. E ele fala: eu não ofertei porque não sobrou, não dizimei porque não sobrou. E deixa eu fazer uma pergunta para você: quando é que vai sobrar? Posso falar de você, pastor Sueli? Você já contou o testemunho aqui, então eu posso falar. Não vou falar nada que você não disse. Eu era pastor na Brasilândia, e a pastora Sueli, esposa do pastor, né? E aí, pastora Sueli sempre ganhou bem, graças a Deus, aleluia, Deus seja louvado, mas não era dizimista. A esposa do pastor não era dizimista, não é verdade, meu amor? Não era dizimista. E sabe por que ela não era dizimista? Por quê? Porque não sobrava. Não é que ela não queria ser, ela queria ser, mas não sobrava. Então, como não sobrava, não dava. E quando que ia sobrar? Nunca. Aí nós tivemos 3 filhos: Rebeca, a mais nova, o Júnior, o do meio, e a Cristina, a mais velha. Só que eles têm 2 anos de diferença, então eles eram tudo pequenininhos. E você sabe que criança
pequena fica doente, sim ou não? E parece que eles combinavam, porque quando ficava doente, ficavam os 3 de uma vez. E aí quando fica doente, o que a gente faz? Leva no médico. E quando a gente passa na consulta no médico, o médico examina, fala que é virose, e a gente sai de lá com 3 folhas. O que são essas 3 folhas? 3 receitas. E eu não sei porque quando era a vez da gente, parece que eles estavam inspirados. Eles pegavam aquela receita e escreviam um monte de coisa. Aí nós saíamos com 3 receitas, com um monte de remédio para comprar. Tinha dinheiro para comprar? Não. Aí o que a gente fazia? Não comprava, deixava morrer, não é assim? Comprava. Mas não tinha dinheiro. Então, mas comprava, dava jeito. Não tinha dinheiro, mas comprava. A pastora falou assim, nós dava um jeito. Aí o Espírito Santo incomodou ela. Você não tem dinheiro para comprar o remédio, mas compra porque precisa. Então dá um jeito. E para dizimar e ofertar, você não dá um jeito? Ela fez um propósito com Deus. A partir de hoje, quando eu receber, a primeira coisa que eu vou fazer é separar os do Senhor. Porque se eu dou um jeito para comprar remédio para os meus filhos, por que eu não dou um jeito para ser fiel na obra do Senhor? Aí tomo uma decisão de ser dizimista, faz anos e anos e anos que é dizimista, e tem uma vida próspera e abençoada para a honra e glória do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte? Mas olha que interessante. Então, por que eu não oferto no dizimo? Porque não sobrou e não vai sobrar. Mas quando você passar a ser dizimista e ofertante, Deus vai abençoar e vai sobrar. Então não dá tempo, não sobrou. Por que você não foi? Por que você não fez? Eu tenho algo mais importante para fazer. E se o pastor roubar? Né? Todo mundo fala, irmãos, está cheio de pastor ladrão aí, né? Se falam tanto de pastor. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem sério. Se você não confia que esse pastor aqui, se você não confia nesse pastor, se você acha que eu vou roubar seu dízimo, sua oferta, não dizime não oferta aqui, nem congrega aqui, porque eu não congregaria na igreja de um pastor que eu não confio nele. Eu não congregaria. Se eu não confio no pastor, eu não fico lá. Eu não congrego. Se você não dizima porque você não confia em mim, você está na igreja errada. Você precisa ir para outra igreja. O pastor vai roubar. Se ele roubar, pode ficar tranquilo que ele vai prestar conta com Deus. Mas o problema não é o pastor roubar. O problema é que a gente, na verdade, quer arrumar uma justificativa, uma desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer. Quem está me entendendo diz um amém bem forte. Então, assim como aquele povo, nós também temos desculpas. Então, quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano, quando nós deixamos apenas a sobra, o resto para Deus, quando o reino de Deus não é, ou deixa de ser prioridade em nossas vidas, então o coração de Deus se entristece, os céus se fecham e não desfrutamos da vida abundante que Deus deseja nos dar. Eu acho que eu preciso ler isso de novo, e eu quero que você ouça com atenção. Ouça com bastante atenção isso. Quando deixamos as coisas de Deus em segundo plano, quando deixamos apenas a sobra, o resto para Deus, quando o reino de Deus não é prioridade ou deixa de ser prioridade em nossas vidas, o coração de Deus se entristece, os céus se fecham, a mão do Senhor se encolhe e nós não desfrutamos da vida abundante que Deus deseja nos dar. E eu vou perguntar para você: quantos aqui em 2026 querem viver uma vida abundante, uma vida abençoada por Deus? Levanta a mão bem alto e diga: eu quero viver uma vida abençoada por Deus. Fala comigo: em 2026 eu vou viver a vida abundante que Deus deseja me dar. Se você deseja mesmo, então olha, o coração de Deus estava triste, mas aí o próprio Deus disse para eles qual era a solução. O próprio Deus disse para eles como que eles iam resolver aquela situação. Dá para resolver? Olha aqui, quando é o diabo, Deus luta em nosso favor, mas quando é Deus, quem poderá nos ajudar? Não tem ninguém maior do que Deus. Mas Deus sempre mostra um caminho, Deus sempre mostra uma saída, porque Ele é cheio de graça e misericórdia. Olha para mim,
Deus não quer encolher a mão sobre você. Deus não quer fechar o céu sobre a tua cabeça. Deus não quer deixar de te abençoar. Então, mesmo quando nós estamos num caminho errado, Deus mostra para a gente o que a gente tem que fazer para Ele voltar a nos abençoar. E quando Deus usa o Ageu para corrigir o povo, para chamar a atenção do povo, Deus diz para eles o que eles tinham que fazer. Ageu capítulo 1, versículo 8. Vocês querem mudar a situação? Então Ageu capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim para eles: vocês querem que eu abra os céus de novo? Vocês querem que eu estenda as mãos? Vocês querem que eu pare de soprar o que vocês ganhem, que eu passe a multiplicar o que vocês ganhem? Então faça o seguinte: subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo para eles assim: 18 anos vocês desprezaram a minha casa, mas vocês podem mudar isso hoje, vocês podem mudar isso agora. Vão lá, se reúnam, subam no monte, pega madeira, vem agora, e assim como vocês cuidam da casa de vocês, cuidem da minha casa. Assim como vocês reformam a casa de vocês, reformem a minha casa. Assim como vocês têm tempo para a casa de vocês, tenham tempo para a minha casa. Assim como vocês fazem as coisas para vocês, façam para mim. Façam isso e o meu coração vai se alegrar de novo, e eu vou abençoar vocês. Entenda isso. Se você quer viver um 2026 abençoado, eu e você precisamos alegrar o coração de Deus. E como nós alegramos o coração de Deus? Fazendo das coisas de Deus prioridade para as nossas vidas. Lembra do versículo da abertura da mensagem? Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dê prioridade às coisas de Deus. Deus está dizendo, em outras palavras: cuidem da minha casa, façam a minha obra. Cuidem da minha casa e façam a minha obra. Olha para o pastor, e eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou pregando para você, que você tem que deixar as outras coisas e ficar metido, enfiado na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem responsabilidades assim como eu tenho. Você precisa trabalhar, você tem que levar o sustento para a tua casa. Você tem que ter tempo para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para a sua família. Você precisa ter tempo de descansar. Você precisa fazer tudo isso. Mas dá para nós fazermos tudo isso e nos dedicarmos a Deus, às coisas de Deus e à obra de Deus. Quem está entendendo diz um amém. O grande problema é que, assim como o povo de Israel, nós também ficamos dando desculpas, justificativas, e a gente se omite das coisas de Deus. E as coisas de Deus ficam na nossa vida quando der, quando sobrar tempo, quando for possível. Se for possível, então as coisas de Deus não são prioridade. Elas são importantes, mas elas não são prioridades, e assim o coração de Deus não se alegra. Olhe para mim e entenda uma coisa: Deus, Ele dá para mim e para você dons, talentos, capacidades, e Ele nos dá esses dons, esses talentos, essas capacidades, para nós vivermos uma vida abundante, sermos abençoados, sermos prósperos e vitoriosos na nossa vida. Você está entendendo isso? Mas os dons, os talentos e as capacidades que Ele nos dá, elas são para que também nós possamos usá-las na obra de Deus e nas coisas de Deus. E quantos de vocês têm dons, têm talentos, qualidades, e você não tem colocado os seus dons, os seus talentos, as suas qualidades ao serviço do reino de Deus, ao serviço da obra de Deus? Tem um monte de gente agora morrendo sem salvação, indo para o inferno, e que poderia estar salva se eu e você colocássemos os nossos dons e talentos ao serviço do reino de Deus e da obra de Deus. Tem coisas que você sabe fazer e outras pessoas não sabem, e Deus te deu esses dons, essa capacidade para você ser bem sucedido na vida, mas também para você servir na casa de Deus e na obra de Deus e no reino de Deus. Pastor, eu não sei falar. Eu queria saber falar bonito igual vocês falam. Eu não sei falar.
Pastor, eu não sei cantar, eu queria saber cantar, porque se eu soubesse cantar bonito, aí eu ia servir na obra de Deus, ia me dedicar no trabalho do reino de Deus, eu ia cantar, mas eu não sei cantar, eu tenho voz de taquara rachada. Oh meu Deus amado, oh pastor, eu queria saber tocar, desde que eu sou pequenininho, eu tenho vontade de tocar um instrumento, mas eu nunca consegui aprender, porque se eu soubesse tocar, eu ia servir no reino e na obra de Deus, eu ia trabalhar pelo reino de Deus e colocar os meus dons e talentos para o reino de Deus, mas eu não sei. Então quer dizer que você não sabe falar bem? Você não sabe cantar bem, você não sabe tocar, então você não serve para o reino de Deus e para a obra de Deus, amém? Não? Você não concorda comigo? Quem não sabe cantar, quem não sabe falar bem e quem não sabe tocar, é útil para a obra de Deus? Sim ou não? Sim. Fala para o irmão do lado, então você é útil para a obra de Deus. Você concorda que você é útil para a obra de Deus? A pergunta que não quer se calar, então o que você tem feito pela obra de Deus? Se você é útil, e você é, se você tem qualidades para servir no reino de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, eu pergunto, o que você tem feito pela obra de Deus? Ou você só tem vindo nos cultos para receber, para ser abençoado, para a sua casa ficar bonita, para a sua vida ficar bonita, para as coisas ficarem em ordem? Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, e a casa de Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus, alguém faz. Deus deu talento para você. Você sabia? Quinta-feira, nós, disfarça não, que agora eu vou começar a pegar a orelha de vocês. Quinta-feira nós limpamos a igreja, porque toda quinta antes da Santa Ceia, nós limpamos a igreja, né, Pedrinho? Aí nós limpamos a igreja. Sabe quem estava limpando a igreja? Eu não vou lembrar, falar de todo mundo, eu vou citar alguns. Pastor limpa a igreja? Pastora Rosália, você estava limpando a igreja? Mas você pregou quinta-feira, a pregadora não limpa a igreja. Você pregou e limpou a igreja. Deixa eu ver, pastor Hildo, você estava limpando a igreja? Sim. Mas você é diretor de diaconato, não limpa a igreja? Pastora Sueli, você estava limpando a igreja? Mas você é a primeira dama da igreja. Pergunta para a Janja se ela limpa lá a casa do Lula. E o pastor Wagner estava limpando a igreja? Pelo menos fingindo que... Tinha pastores limpando a igreja, diáconos limpando a igreja. Mas você sabia que tem irmãos aqui na igreja que nunca colocaram a mão numa vassoura na igreja? Que passam por cima do lixo, mas não abaixam a pegar o lixo e colocar? Não é capaz de passar um pano. Nós estamos bravos aqui, porque os ventiladores estão sujos. Eu tenho certeza que tem gente que já fala assim: nossa, ninguém limpa esse ventilador. Ninguém limpa o ventilador. Mas ninguém chega aqui e fala: pastor Hildo, arruma um pano para mim limpar o ventilador. Você tem talentos. Se você quiser servir, você pode servir para o reino. Porque tem coisas que só você sabe fazer, que você pode fazer, que você é capaz de fazer, e Deus está esperando que você faça. Não é porque você não sabe pregar que você não é útil para a obra de Deus. Não é porque você não sabe tocar um instrumento. Tem gente que sabe pregar também e não prega. Tem gente que sabe tocar e não toca. Tem gente que sabe cantar e não canta. Vai prestar conta para Deus. Mas você não sabe, mas você sabe fazer outras coisas. Faz. Porque Deus está olhando. E o coração de Deus se entristece quando você só se preocupa com a sua vida e não se preocupa com as coisas de Deus. Aí você vai orar o ano inteiro para Deus te dar um ano de vitória e o céu vai estar fechado. A mão de Deus vai estar encolhida, as coisas não vão dar certo, e você fala assim: por que não dá certo para mim? Porque Deus está dizendo assim: porque você está cuidando da tua casa, mas a minha casa está abandonada por você. E quando nós não cuidamos das coisas de Deus, Deus não cuida das nossas coisas. Agora, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida daquilo que é nosso. Quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, das coisas de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus,
Deus cuida da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa saúde. Ele cuida de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai ouvir 3 minutos, pastor Rildo, vem aqui. Você vai ouvir de novo o testemunho do pastor Rildo. Pastor Rildo é um empreiteiro de mão cheia. Você sabe que o pastor Rildo até hoje não conseguiu fazer serviço nem para mim nem para o meu pai. Por quê? Não tem tempo. Não tem tempo, porque toda vez que a gente vai querer contratar ele fazer alguma coisa, já está com serviço para os próximos 6, 7 meses. É diferente esse. Dentro do que o pastor tem falado, eu sirvo a obra de Deus com alegria. Eu vim para cá com alegria servir isso aqui. Quinta-feira, não, foi ontem. Eu vim aqui trocar aquela lâmpada, olhei o telhado, limpei a calha, preguei um negócio que a pastora me pediu lá para prender as vassouras. Ninguém viu. Mas o que o pastor fala, buscar primeiramente o reino de Deus, e eu faço isso. No Natal aqui, bati o carro, olha só, bati o carro no outro carro, o cara estava errado, mas não quis brigar, eu tenho seguro, foi legal lá, o carro está sendo arrumado, e Deus cuida da gente. Eu não sabia, mas o meu corretor de seguro falou assim: você tem um carro reserva. Eu estou com um carro 2025 aqui embaixo, aqui, não estou a pé. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida de mim. Ele sabia que eu tinha que vir para a igreja, sabia que eu tenho que trabalhar, eu preciso de um carro para trabalhar. E graças a Deus, Ele tem cuidado de mim até aqui. O carro está embaixo, novinho para mim andar 2025. Até o meu carro ficar pronto. Mas o que acontece é o seguinte: você contou para a gente que lá no passado, apesar de você ser sempre um bom profissional, você tinha trabalho, você até tinha dinheiro, mas não era o suficiente, estava sempre duro, estava sempre com conta atrasada. O que mudou essa situação? Oferta e dízimo, servir a Deus. Mas você fez um negócio lá no Peri. Fiz, me dediquei na obra. Essa é boa. Lá no Everson Marcos, lá a igreja lá zoada, o chão todo bagunçado, e eu fiz um propósito. Eu estava parado aquela semana, eu falei assim: eu vou fazer esse piso dessa igreja. Combinei com o pastor, batemos a mão, fechamos um acordo de fazer. Daquele dia até hoje, ó, faz muitos anos, quase 20 anos, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada, porque eu me dediquei. Eu vou fazer a obra de Deus primeiro, depois o resto vai ser acrescentado. Você está vendo? Sempre foi um bom profissional, tinha serviço, mas parecia isso aqui, tinha, mas não era o suficiente. Pagava as contas, mas não pagava todas. Aí a obra de Deus precisou colocar piso na igreja. Ele falou: eu coloco. Passou uma semana colocando piso, porque lá o salão é bem grandão. A partir daquele dia, fazem mais de 20 anos, o pastor Rildo nunca mais ficou sem serviço e nunca mais ficou sem dinheiro. E está ali a esposa dele, que é testemunha. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Quando você se dedica à obra de Deus, às coisas de Deus, ao reino de Deus, Deus se dedica a você. Quando Deus vê que o seu coração está inclinado para as coisas dEle, para a obra dEle, então Deus abre as janelas dos céus, Deus estende as mãos e te abençoa. Então, o primeiro princípio hoje, de 12 mensagens que você vai ouvir, é: dê prioridade às coisas de Deus. Coloca no seu projeto de vida que você vai congregar melhor. Coloca no teu projeto de vida que você vai ser dizimista e ofertante. Coloca no teu projeto de vida que você vai servir ao Senhor na obra do Senhor. Eu quero servir, eu não sei o que fazer, pastor. Se você sabe varrer um chão, você pode servir na obra de Deus. Se você sabe carregar uma coisa, você pode servir na obra de Deus. Eu quero que você fique em pé, está na hora de orar, e nós vamos fazer o encerramento do primeiro dia. Mas escute bem com atenção o que eu vou te falar agora. Nós éramos jovens, eu na época tinha uns 18 anos, e nós saíamos com o pessoal da Jocum. Jocum é uma escola de missionários, chama Jovens com uma Missão. E o pessoal, aquele monte de jovens, saía para fazer evangelismo na rua, e nós íamos no centro da cidade evangelizar, fazíamos uma roda para cantar, e acontecia algo interessante. Escuta aqui para você ver, ó. Quando a gente ia fazer evangelismo, tinha gente que tocava, tinha gente que cantava, tinha gente que pregava na rua, na praça, tinha gente que aconselhava porque sabia aconselhar. Cada um servia com o dom que tinha. Mas olhe para mim, tinha um irmão lá que ele
Ele não sabia tocar, não sabia cantar, não sabia pregar, e era muito tímido para aconselhar os outros. Mas ele tinha um dom, uma qualidade, uma capacidade que nós jovens não tínhamos. Ele era, apesar de jovem, ele tinha algo que a gente não tinha. Ele era grande e forte. Ele era maior que a gente e era um homem forte. E aí, quando ia montar a estrutura para a gente fazer o evangelismo, tinha umas caixas de som pesada. Ninguém aguentava carregar aquela caixa, pois aquele jovem forte pegava a caixa, colocava nas costas como se fosse uma pena. Onde tem que colocar? Ia lá, colocava, a gente montava tudo e fazia o evangelismo. Ele não tocava, ele não cantava, ele não pregava, mas ele carregava a caixa. E quando a gente fazia o apelo e alguém aceitava Jesus, alguém só aceitou Jesus e carregou a caixa. E ele com certeza tem galardão no céu porque carregou a caixa. Pergunta para um lado assim, ó, o que você sabe fazer que você pode colocar ao serviço do reino? Pergunta aí para ele, o que você sabe fazer que você pode colocar a serviço do reino? Pensa nisso. E se você entendeu a primeira mensagem que Deus está trazendo para construir um ano abençoado, se você entendeu, a partir do final desse culto, se você entendeu a mensagem de hoje, se você entendeu o que Deus falou, a partir do final deste culto, a partir de hoje, no final deste culto, você vai começar a procurar a mim, procurar a pastora Sueli, procurar o pastor Rildo, você vai começar a procurar a pastora Rosália das missões e falar assim, ó, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, o que precisa fazer aí? Você vai procurar, porque você entende que quando você se coloca à disposição da obra de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, da casa de Deus, Deus abre as janelas dos céus, Deus estende as mãos e Deus abençoa você. Não é para parar de trabalhar, não é para parar de passear. Fiquei contente de ver muitos de vocês aqui em janeiro passeando. Estou com uma inveja santa de vocês, que eu não fui para lugar nenhum ainda, mas eu ainda vou, né? Né? E eu fiquei feliz que ver que vocês passearam, que vocês tiraram férias, e é para continuar passeando, é para continuar tirando as férias, é para continuar trabalhando, é para continuar descansando, é para se divertir, mas não pode esquecer da obra de Deus. A obra de Deus, as coisas de Deus, a casa de Deus tem que ser prioridade. Fala